Golfo de Aden. O tempo está correndo. Há 45 minutos, um petroleiro comercial ficou em silêncio após um pedido de socorro. Agora, indivíduos armados controlam o convés. Em algum lugar dentro daquele casco de aço, a tripulação está escondida. Eles não são reféns. Ainda não. Para a força naval mobilizada, isso não é uma questão de poder de fogo. É um problema de geometria e tempo. Os piratas querem um navio, a carga e um escudo humano. A tripulação quer sobreviver. O trabalho da Marinha é separar essas duas realidades sem disparar um único tiro na direção errada. Um resgate que acontece rápido demais pode ser o pior tipo de resgate. Um fogo cruzado do qual ninguém sai vivo. A solução não é um ataque frontal. É isolamento, pressão e controle. Retomar uma nave pedaço por pedaço enquanto mantém a tripulação viva lá dentro. É assim que as marinhas modernas resolvem um problema antigo. O ataque quase sempre começa da mesma forma. Velocidade e surpresa. Um pequeno e rápido bote, difícil de detectar no radar até que seja tarde demais, se aproxima de um enorme navio comercial. Escadas longas, ganchos de abordagem, em minutos eles estão no convés. Para o comandante do navio, este é o momento para o qual anos de treinamento e simulações serviram. O Manual da Indústria Melhores Práticas de Gerenciamento 5, BMP5, é claro. A primeira prioridade é não revidar. É alertar, reunir e evadir. Duas coisas acontecem simultaneamente. O sistema de alerta de segurança do navio, SSAS, dispara um sinal de socorro silencioso. Nenhum alarme na ponte, nenhum aviso para os atacantes. Apenas uma transmissão secreta levando a identidade e a posição da embarcação diretamente para as autoridades de segurança marítima. Simultaneamente, um chamado de socorro no canal 16 do VHF transmite o ataque para todos os navios e aeronaves dentro do alcance, e o comandante começa a fazer manobras evasivas. Um petroleiro carregado não consegue fugir de um bote, mas curvas agressivas criam uma esteira, uma parede de água agitada e imprevisível que torna extremamente difícil segurar uma escada contra o casco. Cada segundo de instabilidade é um segundo que a tripulação usa para descer, porque a tripulação não está indo para os botes salva-vidas. Eles estão indo para um lugar aonde os piratas não conseguem segui-los. Bem no interior do navio, sem janelas, portas de aço reforçadas, localização desconhecida. Há uma sala que a tripulação preparou exatamente para este momento. A cidadela. Não é apenas uma sala trancada, é um espaço reforçado projetado para resistir a arrombamentos por 24 a 72 horas. Acessível para toda a tripulação no curto intervalo entre o alarme e os invasores chegarem ao bloco de acomodações. Sua localização exata é conhecida apenas pela tripulação e pela empresa operadora do navio. Dentro, água, comida, suprimentos médicos, um telefone via satélite e um rádio VHF. Essa parte final é fundamental. A tripulação pode se comunicar diretamente com as forças navais, confirmando que todos estão presentes, relatando o número de atacantes e seus movimentos e transmitindo a única informação que muda tudo. Não há reféns. Essas três palavras mudam completamente as regras de engajamento para cada navio de guerra que agora corre em direção ao local. Existe uma segunda função que a cidadela desempenha. Antes de se trancarem lá dentro, a tripulação pode desligar os motores principais e desativar o sistema de direção a partir de um terminal remoto. Os piratas agora estão em uma ilha de aço de 50.000 toneladas que eles não conseguem conduzir, não conseguem mover nem esconder. Eles tomaram um navio, eles não tomaram o controle. A estratégia da cidadela vive ou morre com base em três condições. Toda a tripulação chega a tempo. Eles conseguem se comunicar de dentro e impedem que os piratas tomem o navio por tempo suficiente até que a ajuda chegue. Se qualquer parte dessa cadeia se romper, a situação se torna infinitamente mais perigosa. A rede de resposta. No momento em que o alerta SSA se dispara, ele não vai para um só lugar.
Ele aciona uma rede global de segurança construída especificamente para esse momento. As operações marítimas de comércio do Reino Unido, o KMTO, recebem o chamado de socorro e imediatamente o repassam por uma vasta rede de parceiros militares e de aplicação da lei. No Golfo de Aden e no Oceano Índico, essa rede passa pelas Forças Marítimas Combinadas, CMF, uma parceria naval multinacional que abrange dezenas de nações. A missão de combate à pirataria fica a cargo da Força Tarefa Combinada 151. O comando da CTF 151 é rotativo entre as nações membro. Seus navios vêm de marinhas de todo o mundo. Quando um alerta chega, a equipe de comando traça a localização de todos os recursos disponíveis, navios de guerra, aeronaves de patrulha, helicópteros e determina quem está mais próximo e melhor equipado para responder. É uma corrida contra o tempo coordenada ao longo de milhares de milhas quadradas de oceano. Esse sistema foi posto à prova em novembro de 2023, quando o do navio mercante Central Park foi capturado no Golfo de Aden. Após o pedido de socorro do navio, o contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, USS Mason, e navios aliados responderam não como agentes isolados, mas como parte de uma estrutura coordenada da CMF. O objetivo dessa rede é encolher o oceano, garantindo que, não importa onde um ataque aconteça, um recurso militar capacitado nunca esteja muito longe. Muitas vezes, o primeiro recurso militar a chegar ao local não é um navio. É um helicóptero. Um navio de guerra como o USS Mason carrega o 60R Seahawk, que não é apenas um veículo de transporte, mas uma plataforma de sensores voadora. Enquanto o Destroyer ainda pode estar a 1 hora de distância, o Seahawk reduz essa distância em minutos. Ele se torna os olhos e ouvidos do comandante no local. Usando câmeras potentes e sensores térmicos, a tripulação conta os piratas, identifica suas posições, observa se estão armados e fica atenta a qualquer tentativa de danificar o navio ou montar posições defensivas. Essas informações em tempo real são transmitidas diretamente para o contratorpedeiro e para o comando da CTF 151. Um quadro tático completo é montado antes que qualquer equipe de abordagem se aproxime da embarcação. Os piratas não estão mais operando isoladamente. Eles estão sendo vigiados e eles sabem disso. O helicóptero não é passivo. Passagens rasantes e deliberadas deixam claro aos atacantes exatamente o que precisam saber. Uma força naval está no local, se aproximando e não vai embora. Essa vigilância constante cria uma pressão psicológica. O tempo está se esgotando. A posição está exposta. E a única maneira disso terminar bem para eles é se eles escolherem parar. Esse é sempre o desfecho preferido. A geometria do problema. Uma vez que as forças navais chegam ao local e se confirma que a tripulação está segura na cidadela, o problema tático se torna muito claro. É um resgate de reféns onde não há reféns. Esse é o cenário ideal, mas tem suas próprias complicações. Os piratas controlam a embarcação em si, mas não têm poder de barganha. A marinha controla o oceano ao redor, mas não pode simplesmente invadir o navio. Um tiro perdido de um tiroteio caótico pode atravessar a cidadela. Um incêndio pode ameaçar a tripulação escondida. Um ataque direto é o último recurso. Então a Força Naval estabelece um perímetro. A embarcação capturada é isolada de qualquer assistência externa. O helicóptero impede que os atacantes usem os convéses superiores livremente. O navio de guerra garante que o bote dos piratas não possa ser usado para fuga. O navio se tornou uma jaula. Os piratas estão dentro. A marinha está na porta. Então vem a parte mais difícil, esperar. O comandante naval estabelece comunicação com os piratas. A mensagem é simples. Vocês estão isolados. Vocês não podem escapar. A tripulação está segura e todos foram encontrados, e a situação de vocês não vai melhorar. Cada ação, a rota de voo do helicóptero, a posição do contratorpedeiro, as chamadas de rádio, tudo reforça a mesma mensagem. Render-se é sua única opção. Isso é um teste de determinação.
O lado com mais paciência, mais opções e mais controle do ambiente tem a vantagem decisiva. Uma resposta moderna contra a pirataria raramente é obra de uma única nação. As áreas de operação no Golfo de Aden e no Oceano Índico são simplesmente vastas demais para que qualquer marinha consiga cobrir sozinha. Quando o USS Mason respondeu ao chamado do Central Park, os relatos oficiais descreveram a ação como um esforço multinacional combinado. Uma nação fornece o navio de guerra principal. Outra fornece a vigilância aérea. Uma terceira oferece apoio logístico. A CTF-151 atua como o centro de comando, coordenando as operações, direcionando o recurso certo para o lugar certo e mantendo um acompanhamento constante tanto dos navios militares quanto dos navios comerciais. Em qualquer dia, o navio mais próximo de um incidente pode estar sob a bandeira dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul ou Paquistão. A CTF-151 não pergunta de quem é o problema. Ela pergunta quem está mais perto. Se a decisão for de embarcar fisicamente na embarcação, a tarefa fica a cargo de uma equipe especializada. Não são comandos no sentido tradicional, mas marinheiros treinados para uma missão muito específica: visitar, abordar, inspecionar e apreender. O trabalho deles é retomar um navio com o mínimo de força necessária. O nome parece rotineiro. A execução é uma das tarefas mais exigentes que um marinheiro pode realizar. Um navio em movimento, layout interno complexo, mares imprevisíveis, uma ameaça desconhecida a bordo e uma tripulação em algum lugar no escuro, cuja segurança depende de cada decisão que essa equipe toma. A missão principal não é eliminar o inimigo. É retomar o controle da embarcação, garantir a segurança da tripulação e, se possível, prender os suspeitos para que sejam processados legalmente. A inserção é a fase mais perigosa. A equipe embarca a partir de um RHIB em alta velocidade ou desce por corda rápida do helicóptero acima. Uma vez a bordo, a primeira prioridade é garantir um ponto seguro, uma seção do navio a partir da qual eles possam expandir com segurança. O helicóptero acima informa os movimentos dos piratas, alerta sobre ameaças e mantém a cobertura que impede que a equipe seja flanqueada. Isso não é um tiroteio de sala em sala de Hollywood. É lento, metódico. Um compartimento, uma escada, um corredor de cada vez. Cada movimento é planejado em torno de um princípio fundamental. Não coloque a tripulação escondida em perigo. A equipe é a cavalaria, mas sua abordagem é a de um cirurgião cuidadoso, não de um instrumento bruto. Quando a equipe VBSS está se movendo pelo navio, os piratas enfrentam uma escolha com apenas uma resposta racional. Eles estão presos entre uma busca interna metódica e uma vigilância externa constante. O bote deles foi inutilizado ou sumiu. Eles não têm reféns, nenhum poder de barganha, nenhuma rota de fuga. E a equipe que está atravessando o navio não está parando. Esse foi o resultado no Central Park. De acordo com o relatório oficial da NAVCENT, após os piratas tentarem fugir em seu bote, o USS Mason os perseguiu. Os indivíduos armados se renderam. A apreensão, não a aniquilação, sempre foi o objetivo. Quando ocorre a rendição, a missão da equipe VBSS muda. Suspeitos detidos e revistados. Navio inspecionado para ameaças ocultas e explosivos improvisados. Cada prova, arma, equipamento e posição foram documentados e preservados. Para futuras ações judiciais. A equipe faz a transição De unidade tática para investigadores de cena de crime marítimo. Então chega o momento para o qual toda a operação foi planejada. Uma porta de aço pesada se abre por dentro. A equipe emerge. Aperto de mãos, alívio visível. O médico inicia avaliações de bem-estar.
O mestre apresenta a contagem oficial da tripulação e relatório de danos. A crise imediata acabou. Todos estão vivos. Com a tripulação segura e os atacantes sob custódia, a fase final começa. Uma equipe técnica pode embarcar para reiniciar os motores e restaurar a navegação, caso os sistemas tenham sido desativados durante a retirada para a cidadela. A equipe VBSS realiza uma busca final detalhada. Ninguém se escondeu, nenhuma evidência ficou para trás. O oficial de abordagem faz um briefing com o mestre. O mestre faz um briefing com a tripulação. Piratas capturados são levados ao navio de guerra conforme o procedimento. O destino legal deles, seja a acusação em um país da região ou no país de origem do navio de guerra que respondeu, depende de acordos internacionais, estado de bandeira e nacionalidade. As provas coletadas pela equipe VBSS, como armas, fotografias e depoimentos das testemunhas da tripulação, tornam-se a base do processo legal. O objetivo de toda a operação não é apenas impedir um ato de pirataria, mas sim fazer cumprir o direito marítimo. O petroleiro parte navegando por conta própria. O contratorpedeiro o acompanha por um breve momento antes de retornar à patrulha. A força-tarefa retoma sua vigilância, pronta para o próximo chamado, porque a vigilância nunca termina. Anualmente, trilhões de dólares em mercadorias são transportados pelo mar. A cadeia de suprimentos global é o sangue vital da economia moderna e sua segurança não é garantida. A pirataria pode ter diminuído em relação ao seu auge, mas continua sendo uma ameaça persistente em vários pontos estratégicos marítimos. Um ataque a uma embarcação pode aumentar as taxas de seguro, forçar navios a percorrer rotas mais longas e colocar em risco a vida de marinheiros a milhares de quilômetros da manchete mais próxima. A missão de forças como a CTF-151 não é apenas responder a ataques, mas impedir que eles aconteçam em primeiro lugar. A dissuasão é em camadas. Primeiro, a indústria naval adota o BMP-BMP-5, reforçando os alvos e tornando os navios mais difíceis de serem capturados. Em segundo lugar, a vigilância coordenada por aeronaves de patrulha marítima e navios de guerra da coalizão dificulta a atuação dos grupos piratas sem serem detectados. Em terceiro lugar, a capacidade comprovada de responder de forma decisiva, como demonstrado pelo Central Park, deixa claro que há consequências para aqueles que ameaçam a segurança marítima. Nenhuma marinha pode resolver isso sozinha. A imensidão do oceano exige um compromisso compartilhado. Quando um chamado de socorro é feito, a pergunta não é de quem é o navio. A pergunta é quem está mais próximo para ajudar. Essa resposta colaborativa é a estratégia de longo prazo mais eficaz para manter os mares abertos para todos. Retomar um navio sem ferir a tripulação é uma prova de contenção, disciplina e planejamento. Desde que o comandante decide reunir a tripulação na cidadela, até a chegada de um helicóptero vindo de além do horizonte, passando pelo avanço metódico de uma equipe VBSS por um navio escurecido, cada passo é planejado para diminuir a tensão, controlar e resolver com o mínimo de força possível. A maior arma dos piratas é a ameaça de fazer reféns. Ao negar essa vantagem aos piratas desde o primeiro minuto, a tripulação e as marinhas que os protegem podem transformar uma situação potencialmente catastrófica em um resgate bem-sucedido. Os marinheiros sobrevivem. O Estado de Direito prevalece. E o navio continua seguindo. Para ver mais análises sobre operações navais modernas e as forças que protegem a segurança marítima global, inscreva-se no Navy Media. Se essa análise foi útil e tem muito mais vindo por aí, inscreva-se no canal. Nós não corremos atrás de manchetes. Nós buscamos o que as manchetes deixam passar.